Então, vamos prosseguir no nosso estudo. Nós estudamos até o terceiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Mantenha a sua Bíblia aí aberta também, nesse capítulo 1 de Gênesis, ok? No terceiro dia, o relevo do solo transformou-se em grandes montanhas e enormes vales, nos quais se ajuntaram as águas que foram chamadas mares. Por quê? Porque Deus disse: apareça a porção seca. Então, até esse momento, a terra estava totalmente coberta por água, ok? E aí Deus, então, fez aparecer a porção seca. E nesse momento, no versículo 11, atenção, irmãos, Deus vai falar algo interessante que vocês devem meditar. Vejam o versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, a terra que produziu. Ou seja, a erva verde Deus não criou diretamente, ok? Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, nesse momento, nós podemos dizer que foi criada a primeira célula viva, porque até ali só existia terra, ok? E a primeira célula viva são as árvores, porque as árvores, elas têm célula viva, elas têm DNA, ok? O mundo, a ciência divide o mundo em mineral, vegetal e animal. Mineral é aquilo que não tem vida nenhuma, é uma pedra. Vegetal é aquilo que tem vida, mas não se move, não é animado, não se move, é uma árvore, fica parado. E animal é aquilo que é animado, que se move. O homem, ele é um animal. Algumas pessoas não gostam dessa expressão, mas o homem é um animal. Então, nós chamamos de um animal racional. Ou nós somos animais ou nós somos vegetais, assim que a ciência divide. Quando alguém sofre um acidente e fica tetraplégico, eles dizem que o homem está vegetando, porque ele não tem mais movimento, ele não é mais animado, ok? Essa tudo foi dividido pelos gregos, né? É uma divisão que faz sentido. Então aqui foi criada a primeira célula. Eu falei para vocês que a ciência compara a célula a um motor de carro, né? Eu vou publicar depois no grupo de vocês também. Uma outra comparação é a uma empresa, uma fábrica, e eles vão comparando. Por exemplo, quando você come o alimento, como que esse alimento se transforma em energia para você? Você comeu um alimento saudável, todos os alimentos vão transformar em energia para você poder se locomover, falar, tudo isso você depende de energia. E eles vão explicando: olha, aqui vão se separando os carboidratos, o trabalho que a célula faz, isso dentro da célula. Ele fala, isso é como uma fábrica, exatamente. Ele compara uma fábrica e ele vai mostrando as transformações. E é interessante, eu vou mandar esse vídeo para vocês, tem uma parte que ele faz assim, aquela movimentação: olha, os carboidratos foram separados aqui e tal, agora vocês estão vendo eles entrando nessa parte que eu não consigo ver, e saindo de um outro lado já transformado. Ele diz: é porque isso aqui a célula faz uma transformação que até hoje a ciência não conseguiu entender, tá bom? Então, a célula, se você pesquisar, os evolucionistas dizem: nós não sabemos como surgiu a célula. A célula viva, quando surgiu? Foi aqui no princípio dos vegetais. O quarto dia. Nesse dia vemos aparecer o sol, a lua e as estrelas, ok? Então, será que a Terra foi criada antes do sol? Segundo a ciência, não. Mas a luz não chegava na Terra. A luz do sol ainda não chegava na Terra. Nesse momento, provavelmente Deus organizou o sistema solar. E a ciência diz isso.
Ela diz que primeiro foi criado o universo e que o sistema solar surgiu bem depois. São uns números assim muito malucos, né? Eu falei para vocês, eles dizem que o Sol viaja no espaço a 70 mil quilômetros por hora, uma velocidade absurda, né? Tá ok? E aí, por exemplo, outra coisa é a idade do universo. Eles dizem que são 13 bilhões de anos e que o sistema solar surgiu há 4 bilhões de anos. Ou seja, o sistema solar teria surgido depois. Então, faz sentido, né? Essa ordem bíblica também. Essas datas, esses tamanhos, é que eles são meio loucos, tá bom? Se nós formos ali do lado de fora, vocês vão ver, por exemplo, estrelas. Tem estrelas ali que eles dizem que ela está tão longe que a luz dela está viajando há 300 anos no espaço. Então são coisas assim tão distantes, números tão grandes, que nós ficamos perguntando se esses números são reais, né? Ou se eles têm alguma coisa de errado, né? O quinto dia, na página 25 agora. Nesse dia Deus criou as aves e os peixes. E aqui eu quero fazer outro comentário com vocês. Observe aí na Bíblia de vocês, no quinto dia, ok? Eu vou ler aí a partir do versículo 20. Vocês sabem que só o homem, Deus participou diretamente da criação do homem, né? Com as suas mãos ele formou o barro e criou o homem. Mas os animais, veja, o versículo 20, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do céu. E a mesma coisa, vão surgir os animais. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Bom, por que isso é importante? Vocês sabem que o evolucionismo, ele fala que os animais, que a vida primeiro surgiu na água, né? Então eu acredito que a ciência tem algum ponto que ela está certa, mas existe na ciência um mau espírito, que eles querem contradizer a Bíblia. Quando a ciência descobriu que o universo não é eterno, diz a história que eles não aceitaram aquilo por uma questão religiosa. Não, nós vamos cair na questão bíblica. O universo tem que ser eterno, ninguém tem que ter criado o universo. Então existe na ciência, principalmente na ciência comunista, que é uma ciência ateia que infelizmente domina a educação no Brasil, que ela quer ser contra a Bíblia. Isso não é um sentimento humano, é um sentimento dirigido por Satanás. Ela quer ser contra a Bíblia. Então, pelo texto bíblico, a Bíblia diz que a vida surgiu na água. A ciência diz isso também. Okay? Nesse momento, a Bíblia também diz que Deus ordenou que a água produzisse vida. Não é interessante? E a mesma coisa vai dizer em relação aos animais. Ok? Porque, veja no versículo 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas, feras. Então o homem, Deus criou o homem diretamente, mas os animais, Deus deu ordem para a terra produzir. Então o que a ciência deve ver? Ela deve ver alguma coisa dessa ordem de Deus, só que ela prefere dar uma interpretação maluca. Ok? Um dia, o profeta Isaías profetizou que um dia Deus tirará o véu dos olhos de todas as nações, que eles vão conseguir compreender a verdade. E nós acreditamos que esse dia está perto. Quando a ciência hoje estuda o universo, se ele consegue estudar o DNA do homem, saber que tudo está programado, que você traz heranças genéticas dos seus pais. Os homens hoje, vocês já ouviram falar em DNA mitocondrial? Os homens hoje, a gente consegue ver pelo seu DNA, a gente consegue ver, por exemplo, a mãe de toda a civilização. Há quanto tempo ela viveu? Pelo DNA. Como é que se calcula isso? E agora é interessante, eu vou fazer uma pergunta a vocês, testar. A mãe de toda a humanidade atual, quem foi ela e quando ela viveu?
A irmã respondeu Eva: não, porque teve uma parte da civilização dos descendentes de Eva que morreram todos no dilúvio. Mas a esposa de Noé, ela é a mãe, o DNA dela que está em toda a civilização. Então eles conseguem calcular e diz que esse DNA é o seguinte: ele passa da mulher para o filho de sexo masculino. Então eles conseguem ver pelo código dos homens, e a ciência diz que a mãe de toda a humanidade atual, ela teria vivido cerca de 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Quando que a esposa de Noé viveu e que os seus filhos, que trazem o código dela, viveu? Cerca de 3.500 anos atrás. Não é interessante isso? E você, como é que alguém calcula isso? Então é um código tão profundo, mas todos esses cientistas que trabalham com isso, normalmente eles são ateus. Eles querem desacreditar a Bíblia, mas a coisa está difícil para eles. A cada dia a coisa fica mais difícil. Bom, então eu falei para vocês aí também do sexto dia, ok? De todo esse surgimento dos animais, e é significativo a Bíblia dizer que Deus não criou os animais diretamente, mas Deus falou para a terra, né, que eles, da terra desse vida aos animais, aos peixes. Deus falou para a água, que a água desse vida aos peixes, okay? Ou seja, a água gerou essa vida. Então, o evolucionismo inventou muita coisa, mas o que eles devem estar vendo aos poucos é exatamente essa ordem de Deus, né, que aí inventam tempos estranhos, muitas coisas estranhas. Página 26, a origem do homem. Bom, a origem do homem é exatamente diferente. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, no caso do homem, nós vimos que no caso dos vegetais e dos animais, os animais eles também têm uma célula viva. Os animais são seres vivos, ok? Então eles têm células, eles têm DNA, a capacidade de se reproduzir, ok? E já no caso do homem, Deus vai criar algo especial. Qual a principal diferença do animal para o homem, né? E aqui eu vou fazer mais um exercício com vocês. Vocês têm que, quando vocês lerem a Bíblia, vocês têm que entender que a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Então nós temos palavras no hebraico e nós temos que ver sempre o significado dessa palavra, tá bom? Então eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Presta atenção. Qual a diferença do homem para o animal? Não é o raciocínio. A diferença do homem para o animal é que o animal, presta atenção nessa palavra que eu vou usar para vocês, ele só tem uma alma física, e o homem, ele tem uma alma espiritual. Qual o significado da palavra alma? A palavra alma significa vida. O animal tem vida? Sim. Só que o que acontece com essa vida? Ela acaba quando ele morre. O homem, ele tem vida física, mas ele também tem vida eterna, vida espiritual. Essa é a diferença. A palavra alma significa vida. Então eu posso dizer que o homem tem duas almas: a alma física, ou seja, a vida física, e a vida espiritual. A vida física morreu, acaba. Salomão, depois vocês anotam esse versículo, depois vocês leem, capítulo 3, a partir do versículo 18, no livro de Eclesiastes, ele relata que no período que ele esteve desviado, uma das coisas erradas dele foi que ele deixou de acreditar na vida eterna. O livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 a 19. No período que ele esteve desviado, uma das coisas que ele desacreditou foi na vida eterna. Ele fala lá: quem adverte que o fôlego dos animais desce e que o fôlego dos homens sobe? Já leram esse versículo? Esse foi o período que ele esteve desviado. Ele desacreditou na eternidade. Ele começou a acreditar que o homem era como um animal. Morreu, acabou. É isso que muitos incrédulos falam hoje. Certa vez eu evangelizando um ateu,
ele falou o seguinte, preste atenção na gafe que ele vai cometer, e é gafe científica. Aí ele falou assim, eu não quero eternidade, eu não quero céu não. Eu quero morrer e desaparecer como morre uma árvore, como morre uma estrela. Eu não quero o céu de vocês. Aí eu falei para ele o seguinte, só que você está cometendo uma gafe científica, porque segundo a ciência, a árvore que morre, ela não desaparece, ela só é transformada. Segundo a ciência, a estrela que morre, ela não desaparece, ela só é transformada, mas ela continua existindo. Então, quando você diz que você quer desaparecer, como desaparece uma estrela ou uma árvore, é exatamente o que a Bíblia está dizendo para você. Você só vai ser transformado. Você vai sair desse corpo físico e você vai comparecer diante de Deus para ser julgado. Então, essa crença de que eu quero desaparecer como uma árvore desaparece, a árvore não desaparece, isso é o que a ciência diz. Ela cai no solo e ela vai alimentar esse solo e ela pode alimentar uma outra árvore, tudo continua existindo. A ciência diz que nada se perde, tudo se transforma. Esse é o pensamento da ciência. Nada se perde. Um animal que cai no solo, ele, de alguma maneira, ele continua existindo ali. Serve de adubo, alguma coisa para a planta. As células continuam existindo. Vão transformar e alimentar um verme, alguma coisa, as partes físicas vão continuar existindo, as coisas não desaparecem. Então, quando o ateu diz, eu quero desaparecer como a árvore desaparece, né? As árvores não desaparecem. Então, olha, você também não vai desaparecer. Você vai ser transformado e você vai comparecer diante de Deus. Fala. No caso, dentro do contexto que nós estamos falando agora, mas só para não tirar minha dúvida, aí Salomão, ele fica em dúvida na salvação, né? Em Eclesiastes 3. Isso. No Eclesiastes capítulo 12, ele fala que o pó volta para o pó, onde é o Espírito que vai para Deus. Se o Espírito vai para Deus, no caso, o Espírito ele refere ao fogo de vida, a vida, vai para Deus. No caso, a alma que vai para o lugar de repouso, agora para Deus. O Espírito e a alma, nós acreditamos que são separados. Quando Salomão disse que o Espírito volta para Deus, ele está falando que a parte espiritual, o Espírito e a alma voltam para Deus para serem julgados. Alguns falam os dois, alguns falam erradamente que o Espírito volta para fazer parte de Deus. Isso é uma coisa absurda, seria como se nós tivéssemos um pedaço de Deus dentro de nós, e aí esse Espírito volta a fazer parte de Deus, né? Isso não existe. Quando ele diz que o Espírito volta a Deus, ele está dizendo que o Espírito e a alma voltam para Deus para serem julgados por Deus, ok? O Espírito e a alma são inseparáveis, né? A Bíblia diz que o homem precisa buscar santificação no seu espírito, porque ele se contaminou também, né? O apóstolo Paulo fala na santificação do espírito, da alma e do corpo. O espírito e a alma, eles foram contaminados pelo pecado também. Aqueles que pregam que o espírito volta para Deus, que ele volta a fazer parte de Deus, então o espírito que pecou, ele vai voltar a fazer parte de Deus. O espírito contaminado, não. O espírito e a alma voltam para Deus, significa que eles serão julgados. É exatamente esse momento. O tolo, né, o nécio, diz a Bíblia, ele diz que não é Deus. Ele diz que quer morrer como uma árvore, desaparecer como uma árvore. Mas, na verdade, o que acontece? O homem morre e imediatamente ele vai diante de Deus para ser julgado, para sofrer o juízo. Tá certo? Respondido? Sim. Corpo, alma e espírito. Quando ele perguntou a respeito da fala de Salomão que o espírito volta a Deus, era no sentido do fôlego de vida, como lá a gente aprende que Gênesis, Deus ele deu o fôlego de vida a Adão, soprando a sua vida. Então, foi assim que eu aprendi. E a alma é o centro da emoção, não via como esse lado da vida, e ela que vai prestar conta, né? Ela que vai ser julgada. O espírito é a vida, mas no sentido do fôlego que Deus retira. Não sabia para onde voltava, mas como a gente aprende que voltava a Deus, mas eu achava que era separado, corpo, alma e espírito. O espírito só é a vida, a fôlego de vida, assim como o animal, que só tem o espírito de vida, não tem uma alma. Agora Na verdade é o contrário. A alma não. Toma cuidado.
cuidado, porque exatamente o animal ele tem a alma. O que ele não tem é espírito. Porque, você veja, tem um texto da Bíblia que ele confunde os testemunhas de Jeová, aquela seita. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue é a alma do corpo. Vamos ler esse texto? Lá no livro de Levítico. Deixa eu estou tentando achar o versículo aqui. Ele diz que o sangue é a alma do corpo. Se alguém aí achar, eu acho que é Levítico 23. Quem falou? Levítico 17, 11. Obrigado. Olha lá. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação da alma. Então, quando ele diz, porque a alma da carne está no sangue, o que ele está dizendo? Lembre-se, o que significa alma? Vida. Então, por exemplo, o que o texto bíblico está dizendo? Que a vida do corpo está no sangue. Como a nossa Bíblia, ela traduziu a alma do corpo está no sangue, os testemunhos de Jeová, eles seguiram pensando que está falando da alma, parte espiritual. Eu não falei para vocês que o homem tem duas almas? A alma significando vida. Então o homem tem a alma do corpo, ou seja, a vida do corpo. Meu corpo precisa de sangue. Lembre-se, alma significa vida. Então a vida do meu corpo é o sangue. Além dessa vida física, eu tenho uma vida espiritual. Essa vida espiritual, normalmente chamamos ela de alma. Mas a palavra alma, lembre-se, significa vida. Ok? Então é melhor chamar de vida espiritual. Então nós temos uma vida física e em hebraico, vida é alma. Aí por isso que disse que o sangue é a alma do corpo, né? A alma do corpo está no sangue. O que os testemunhos de Jeová fazem? Ele fala que não pode doar sangue, senão você doa a sua alma espiritual para alguém. Entendeu? Eles confundiram a questão do texto hebraico, que alma significa vida. Então o que nós acreditamos? O que a igreja Assembleia de Deus acredita, o que a igreja cristã acredita na história? Que alma e espírito são inseparáveis. Ok? E nós acreditamos que eles têm funções diferentes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o nosso espírito é a nossa parte em que o Espírito de Deus fala conosco. Mas a nossa alma, ela é o centro das decisões. Eu vou fazer um exercício com vocês não vão abrir a Bíblia, eu vou fazer um exercício com vocês e depois eu vou pedir vocês para abrirem a Bíblia, tá ok? Presta atenção num texto que eu vou ler para vocês. Vocês não vão abrir a Bíblia, tá ok? Eu vou só perguntar a vocês se esse texto bíblico está falando do Espírito do homem ou do Espírito Santo, para vocês verem um exercício de questão de tradução bíblica. Presta atenção nesse texto que eu vou ler. Vou ter que botar, peraí.
Presta atenção, hein? O texto diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Leram? Prestaram atenção? O espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. O exercício que eu faço com vocês agora é o seguinte: esse espírito, vocês acham que é espírito do homem ou vocês acham que é o Espírito Santo? O texto está dizendo que a minha carne luta contra o meu espírito, ou o texto está dizendo que a carne luta contra o espírito de Deus? Do homem. Acho que todo mundo concordou que é o espírito do homem, né? Agora abre a sua Bíblia lá em Gálatas 5,17. Vocês vão ver que os tradutores divergem nisso. Gálatas 5,17. Acharam? Agora eu pergunto, na Bíblia de vocês, o Espírito está com letra maiúscula ou com letra minúscula? Todos estão com letra maiúscula ou tem alguém com letra minúscula? Gálatas 5,17. Todos estão com letra maiúscula? Vocês sabem que na época do texto, na época dos dias que a Bíblia estava sendo escrita, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo, havia só um tipo de escrita. Maiúsculo e minúsculo, esse padrão foi criado bem depois, tá bom? Então o tradutor ele tem que interpretar. É o mesmo caso lá do livro de Levítico. Ali o termo alma, ele está fazendo uma referência à parte espiritual, à vida espiritual, porque sempre que nós falamos em alma, se você chegar na igreja e pregar, né, chegou mais uma alma para Jesus, você está falando da vida espiritual, da parte espiritual do homem. Mas lembre-se que a palavra alma, que nós aplicamos só a parte espiritual, ela significa vida. E nesse sentido, o animal também tem vida. Só que a vida dele é só a vida do sangue, ou seja, é só a vida física. Morreu, acabou. O homem, quando ele morre, ele tem a vida física do sangue, né, que o texto bíblico disse que a alma do corpo está no sangue, ok? Essa cai no solo e nós temos aquela parte espiritual que vai diante de Deus. Então o intérprete ele tem que entender se o texto bíblico deve ser transliterado ou traduzido. O que é isso? Transliterar é só você pegar os sons da palavra lá no hebraico, se pronuncia alma, e trazer para o nosso idioma, botar nos caracteres do nosso alfabeto. Ou então você trazer o significado da palavra, ok? Um exemplo, se alguém for chamar o outro de adversário em hebraico, você sabe como que ele chama em hebraico? Por exemplo, o anjo do Senhor se colocou por adversário de Balaão. Você sabe como se pronuncia adversário em hebraico? É Satã. A palavra adversário significa Satã. Então, se você encontra na Bíblia um momento em que a palavra Satã em hebraico ou Satanás em grego está escrita, você tem que olhar pelo contexto. Se fizer uma referência àquele personagem do anjo caído, então o que o tradutor faz? Ele translitera, ele só bota a palavra Satanás, porque está se referindo ao anjo caído. Mas se é um caso normal que alguém foi adversário de outro, aí ele traduz adversário. Você pode pegar lá em número 24, diz que o anjo do Senhor se colocou por adversário. A palavra Satanás significa adversário, tá bom? Então a questão da tradução, o autor tem que interpretar pelo contexto. Nesse livro de Levítico, o que ele fez? Ele só transliterou, botou alma, mas ele seria melhor traduzir que a vida do corpo está no sangue, porque a palavra alma significa vida, ok? Mas ele preferiu fazer o quê? Que a alma do corpo está no sangue. Isso aí criou uma seita.
os testemunhas de Jeová, ele deixa o filho dele morrer, mas ele não faz uma transfusão de sangue. Vai botar uma outra alma no corpo do filho. É uma coisa que a gente fica pensando assim. Hoje a lei até fala, não, nesse caso faz a transfusão de sangue, esquece a religião. Fala, mano. Você falou que o tradutor tem que traduzir aqui, mas aí nós estávamos certos? Estava 5:17, está falando do Espírito do homem ou do Espírito Santo? Está falando do Espírito do homem, claro. Não tem como a minha carne cobiçar contra o Espírito Santo. Mas todas as Bíblias, aí ninguém tem com letra minúscula, tem Bíblia que traduz com letra minúscula. Porque quando eu citei que é o Espírito do homem, porque quando eu perguntei ao Senhor sobre alma, o Senhor falou que a alma será julgada porque o espírito contaminado, né, no caso, será julgado e não vai ter a vida eterna. E se a carne cobiça contra o espírito, lógico que é contra o espírito do homem para que o homem não tenha salvação. Não é isso? Isso. Existem traduções que ela coloca o espírito com letra minúscula, nesse caso. Aí está falando do espírito. Mas no texto claramente está falando do espírito do homem. Não tem como a carne cobiçar contra o Espírito Santo e o Espírito Santo cobiçar contra a nossa carne. Entendeu? Se a gente tiver com essa tradução minúscula, muda o sentido? Muda o sentido porque com letra maiúscula está falando do Espírito Santo. Com letra minúscula está falando do espírito do homem. Ou seja, o tradutor, tem alguns tradutores, né? Ninguém aí tem que o espírito esteja com letra minúscula, estão todos com letra maiúscula. Verifique aí. Porque tem, por exemplo, eu tenho diversas Bíblias aqui, né? Se não tiver, o senhor pode indicar uma para nós. Então, por exemplo, observe, eu tenho diversas traduções aqui no computador. A versão corrigida está espírito com letra maiúscula, a revisada também, a atualizada também. A King James já traduz com letra minúscula. Mas é o Espírito Santo. Não, é o espírito do homem. Deveria traduzir com letra minúscula. Entendeu? Mas é errado dizer que nós somos tribos. Não. Nós somos triunfos. Aqui eu estou fazendo um exercício de tradução com vocês, porque é parecido com aquela questão lá do livro de Levítico, né? Tá bom? E assim vocês vão encontrar outras questões nesse mesmo